Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo e aqui nós vamos ver como trabalhar com as funções condicionais C, soma C e média C do Excel. Então se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para me ajudar a trazer mais conteúdos. Vamos lá, vamos começar com a fórmula C. O que é essa fórmula? Ela permite que o Excel retorne um valor ou outro, dependendo de uma condição. Como assim? Algo comum, a gente vai no mercado, por exemplo, e quer comprar batata se o quilo tiver menos do que R$5. Então a gente vê lá o preço, se tiver R$4,50 é menor do que 5, eu compro. Se tiver R$5,50, 6, está acima de 5, eu não vou comprar. O Excel, com essa função C, vai permitir que a gente faça esse tipo de comparação. Vamos aqui para o exemplo na prática. A gente tem essa tabela de dados aqui, onde eu tenho dados de faturamento por loja, e essa loja pertence a uma região. A primeira condição que eu vou colocar aqui é se o faturamento dessa loja foi maior ou igual a R$10.000. Então, a gente vai começar digitando uma função. Toda vez que a gente vai fazer isso no Excel, tem que digitar o igual primeiro. Ele vai entender que a gente vai colocar uma função aqui. E a gente vai digitar C, SE. Toda vez que eu começo a digitar uma fórmula, ele já dá algumas sugestões aqui embaixo de qual fórmula eu quero falar para ele e dá uma descrição aqui do lado do que é essa fórmula. Como eu expliquei, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro se for falso. Então eu vou abrir aqui o parênteses e vou colocar o primeiro campo que ele pede. Como pode ver também aqui, ele dá toda a instrução da fórmula. Ele pede o teste lógico. O que é o teste lógico? É a comparação justamente que eu quero fazer. Eu quero saber se o faturamento, então eu vou clicar nessa célula aqui, foi maior ou igual a 10.000. E o bacana do Excel é que eu posso colocar nas funções tanto valores fixos como valores dinâmicos. Então eu posso tanto vir aqui e digitar 10.000, ou eu posso selecionar alguma outra célula que tenha esse valor 10.000. Para deixar dinâmico, eu vou colocar nessa célula aqui, que já tem o valor aqui como número de 10.000. Importante eu travar a linha, porque eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Para travar a linha, é só colocar o símbolo do cifrão aqui, antes do número da linha. E agora a gente vai continuar a fórmula. Então eu fiz a comparação já. O Excel está verificando. Aí ele quer saber, se for maior ou igual a 10.000, que é o que eu estou perguntando, o que ele vai me retornar? Então eu tenho que colocar um ponto e vírgula para que ele vá para a próxima condição e me permita continuar a fórmula. Agora eu quero que ele me retorne simplesmente um sim ou não. Só quero saber se é maior ou não. Então eu vou colocar entre aspas, porque eu vou colocar um texto. Toda vez que eu vou colocar um texto no Excel, dentro de uma função, ele tem que estar entre aspas. E vou digitar aqui, então, sim, para o valor se verdadeiro. Beleza, vamos para o próximo. Vou digitar mais um ponto e vírgula e ele vai me jogar para a condição falsa, ou seja, se esse valor não for maior ou igual a 10.000. Então, se ele não é, vou colocar a palavra não. E vou fechar o parênteses. Eu já montei a minha função, ela pede 3 argumentos, a condição, o valor verdadeiro e o valor falso. Quando eu fizer isso, eu dou Enter, ele já me retornou aqui não. Por quê? Porque 3.001 não é maior do que 10.000. Vamos ver de novo. Vamos aplicar nessa fórmula aqui, nessa valor de baixo. Eu tenho 6.000 aqui. Vamos lá. Igual C, abrir parênteses, teste lógico. Esse valor, ele é maior ou igual a esse valor daqui. E eu vou travar a linha, porque a gente vai colocar para todo mundo. Esse valor não vai mudar a referência. Vou colocar o ponto e vírgula. Se verdadeiro, eu quero que ele escreva sim, entre aspas, porque é um texto. Ponto e vírgula. Se não, vai escrever não, não é maior. Fechando parênteses, dando Enter, já começou a retornar. Ah, a gente vai ter que fazer isso para todas as células? Não. Eu criando a fórmula uma vez, como eu já travei essa linha daqui, é só clicar nesse quadradinho que tem aqui no canto da célula, que ele até muda o cursor. Eu clico 2 vezes, ele já arrasta a fórmula para mim, para todas as células que eu tenho aqui. E olha que bacana. Aqui ele já retornou sim. Por quê? 14.000 é maior ou igual a 10.000.
Aqui 15.000 também, então ele retorna assim. Olha que bacana. E eu consigo fazer diversos tipos de comparações no Excel já só utilizando essa função. Mas a gente ainda vai além. A gente pode também somar algo de acordo com uma condição. Como assim? Vamos usar o exemplo de novo do mercado. Eu quero somar só o que eu gastei com açougue, carnes, frango, por aí vai. Então eu tenho um setor específico e eu quero saber só o que eu gastei. Vou fazer o quê? Vou separar esses produtos que pertencem a esse setor e vou somar os preços. Aqui é algo semelhante, só que aqui a gente está falando de lojas e eu quero somar elas por região. Então eu tenho as regiões aqui, norte, sul, leste e oeste, e eu quero saber quanto foi o faturamento de todas as lojas do norte. E não preciso ir uma por uma e vir aqui somar para descobrir. Eu posso digitar a função soma-se. Vamos ver como ela funciona. Vou clicar aqui nessa célula do total e vou começar a digitar de novo igual. Lembrando, toda vez preciso começar com igual para que você entender que é função. E vou digitar soma-se. Abrir parênteses. A primeira coisa que ele me pede é o intervalo. O que é esse intervalo? É o que ele vai verificar se atende à condição ou não. Eu quero verificar se as lojas por região. Então, quem eu estou verificando é a região, é meu intervalo. O intervalo eu tenho que selecionar todas as lojas. Então, eu cliquei aqui nessa primeira célula onde tem a primeira loja. Vou segurar Ctrl Shift e apertar a seta para baixo do meu teclado. Ele vai selecionar todas as linhas que estão preenchidas. Lembrando que eu preciso também travar, porque quando eu arrastar para a região sul, esse intervalo ele vai descer junto comigo. Eu não quero que isso aconteça, então vou colocar aqui e travar as linhas da fórmula. Voltando para o final dela, ponto e vírgula, o critério. O que eu estou comparando aqui? A região? Então o critério tem que ser a região que eu tenho aqui, norte. Lembrando que eu posso colocar tanto um valor fixo como um valor variável. Como eu tenho 4 regiões aqui, eu não vou ficar digitando uma por uma. Então é só selecionar essa célula, não travo ela para que ela desça junto com a minha fórmula. E ela vai, então, na célula de baixo, ela vai pegar a região sul. Vamos ver na prática quando eu colocar ela para baixo. Ponto e vírgula e o intervalo da soma. Quem eu quero somar? Vou voltar aqui para a primeira linha do faturamento, que eu quero somar ele. Então, vou selecionar o primeiro registro, Ctrl Shift, seta para baixo, e selecionar também, travando as linhas do faturamento. Um ponto importante da fórmula soma-se. Ela tem que estar, tanto o intervalo como o intervalo da soma, tem que estar na mesma quantidade e na mesma referência de linha ou coluna. Como assim? Aqui eu comecei na linha 9 e terminei na 52. No intervalo. No intervalo soma, eu também tenho que começar na linha 9 e terminar na 52. Quando eu estou fazendo assim, quando eu fecho parênteses e dou Enter, ele traz a soma aqui para mim corretamente. Então ele já trouxe aqui para mim que as lojas da região norte tiveram um faturamento de 97.145. Eu vou clicar aqui 2 vezes no canto da célula e olha que bacana. Eu já sei que a sul teve isso, a leste teve 77.000 e a oeste 99.000. Quando eu trago a somatória de tudo, eu tenho a mesma soma dessa tabela aqui, total. Aqui eu tenho aberto por região. A gente consegue fazer também a mesma coisa com a média. A média C é a função do Excel. Ela tem a estrutura, o bacana do Excel é que ele é bastante intuitivo. Então ela tem a mesma estrutura da fórmula soma-se. O que muda é que em vez de eu digitar soma-se, eu vou digitar média C. E abrir parênteses. E olha que bacana, ele pede aqui as mesmas informações. Então o intervalo é a região, porque é quem eu estou verificando, travando a linha. Ponto e vírgula. O critério que eu estou verificando é a própria região. Ponto e vírgula. E o intervalo da média é também do faturamento. Ctrl Shift para baixo. Selecionei o faturamento, travando a linha. Importante isso.
fecho parênteses e dou Enter. Arrastar para todo mundo aqui. E ele já traz então agora o faturamento médio por loja de cada região. Então a gente consegue tanto saber a região que faturou mais no total e consegue saber a média. Então a gente consegue agora ter essas duas informações, a soma por região e a média por região, e também a condição se é atendido. Só vou ressaltando aqui, quando eu tenho um valor dinâmico, quando eu mudar esse valor, ele já muda aqui para minha função. Bacana? Então a gente acabou de ver como trabalhar com essas 3 funções no Excel, que são muito utilizadas, facilitam muito a vida de quem trabalha com a planilha. Se você ainda não tem costume de utilizar a planilha, recomendo que comece a utilizar o Excel. Ele é muito bom e vai te fazer ganhar bastante tempo e automatização das suas tarefas. Muito obrigado por ter assistido, por ter ficado aí comigo. Lembre de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e compartilhar para me dar aquela força para eu trazer mais conteúdos aqui para todo mundo.